Chegamos! Bora lá fazer mais essa live, falar um pouquinho sobre relacionamento, sobre relações interpessoais. E nessa terça-feira, hoje deu uma melhoradinha no tempo, fica chovendo e saindo e tal, principalmente para quem está aqui no litoral de São Paulo, que passa por essa maluquice que é o tempo, né? Que de vez em quando tá parecendo que vai esfriar e depois esquenta e vice-versa, né? Então é uma loucura. Hoje a gente falando sobre relações e relacionamentos interpessoais. Aí é uma boa, sejam bem-vindos, vamos entrando. E a gente está aqui já nos preparativos, entrando no último trimestre do ano, né? Então a gente está aqui nessa maluquice, uma agenda cheia de coisas acontecendo e tal. E aí, por conta do feriado, a semana passada a gente não fez a live na terça-feira. E estamos de volta aqui para falar de relações interpessoais ou relacionamentos interpessoais, como queira, né? Então, obrigado aí pela participação de vocês, sejam bem-vindos. Obrigado pelos elogios. Estou aqui, André Orsini, prazer enorme você aqui com a gente. Seja bem-vinda. Galerinha entrando aqui. Eu tenho falado muito sobre, como que eu posso dizer, sobre neurociência, comportamento, um monte de coisas, né, que permeiam a nossa vida, né? E no caso das relações tem muito a ver com oratória, né? Tem muito a ver com comunicação, de a gente conseguir melhorar um pouco a nossa comunicação e ser mais assertivo, principalmente nos relacionamentos, né? Porque eu gosto sempre de falar que as relações interpessoais passam por uma boa comunicação, né? Você ter clareza na tua comunicação e colocar intenção na tua comunicação. Às vezes a gente vai falar com as pessoas e aí a gente fica assim, né? Vamos falar um pouquinho sobre tal assunto, tal, e aí começa a falar sobre outras tantas coisas e acaba não entrando no ponto que é importante, né? Que é justamente o que acaba gerando ruídos, porque é assim, vamos conversar? Conversar sobre o quê? Vamos conversar sobre amarelo. E aí, tá bom, né? E começa amarelo, daqui a pouco tá falando de vermelho, de azul, de outras coisas, e aí claro que as pessoas surtam mesmo, não tem jeito. Então, na volta da pandemia, muita gente, né, surtou e está surtando justamente por causa disso, né? Porque a gente fica numa alta exposição, em conflitos direto, e essa falta de clareza na comunicação e principalmente no que você quer, né? Assim, por que você está me falando isso, né? E acontece muito isso nas relações. Aí o chefe chega pro funcionário e fala, olha, você precisaria melhorar nisso, naquilo. Aí o cara sai, pede demissão porque não está acostumado também a receber feedbacks. Então a gente tem aí uma série de problemas ou de conflitos que acontecem por conta dessa falta de comunicação. Então, quando a gente fala de relações interpessoais ou relacionamentos interpessoais, eu gosto sempre de pensar que um ponto fundamental é a comunicação. Outro, a Ronan chegando também, olha só quem está indo aí, dá muito legal. Olha só presenças ilustres aqui, Luísa, né? Uma galerinha aqui, Mael, Isabela. Poxa, que bacana, fico muito feliz com a presença de vocês aqui e já vou adiantando, né? Sábado agora a gente tem um workshop de oratória lá na Jazz Hub, né? O último do ano. Aí na sequência a gente tem praticamente não, né? Todo final de semana até o final do ano a gente já tem compromissos, palestras, treinamentos, imersões. Então assim, a agenda tá bem turbinada, né? Um monte de coisa acontecendo, são dezenas de ações, né? De palestras, eventos que eu tenho costurado aí até o final do ano, então eu estou muito empolgado, né? Muito feliz. A Ronange está acompanhando isso, né? A Rô que faz parte lá, que cuida do relacionamento com os nossos clientes, faz um trabalho incrível lá com a equipe, e a gente está aí, né, a cada semana construindo mais coisas. Também agora eu já anunciei também nas minhas redes sociais, mas agora faço parte do Palestras de Sucesso, também é um orgulho gigante, né? Então olha só que bacana, né? Eu já tinha feito recentemente uma participação no TED lá em Salvador, né, palestrante, aí depois o vídeo foi lá pro YouTube. Se você ainda não assistiu meu vídeo no TED no YouTube, assiste lá e comenta também para poder subir o vídeo, né, para alcançar mais pessoas. Você vai me ajudar se fizer isso. E aí fui no TED, depois fiz um monte de palestras em company, treinamentos e tal, e aí agora surgiu também
um convite muito legal, que é fazer uma palestra no Festap, que é o maior evento publicitário do país, né, que vai acontecer lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então, estou super empolgado, né, com isso. E a gente voltou na semana passada da imersão, a gente fez o Marca Sentidos, também foi incrível, que turma maravilhosa. A gente chega lá, a gente fala muito de reconhecer, né, de reconhecimento, tal, de a gente poder se enxergar, né, já que a gente fala muito dos sentidos. E a comunicação, as relações interpessoais tem muito a ver com isso, né? Por isso que eu também puxei um pouco o gancho dessas atividades, porque se a gente for pensar, muitas vezes a gente não enxerga muito bem o nosso papel no relacionamento, e aí o que a gente faz? A gente acaba reagindo mais do que agindo, né? E aí a nossa atitude reativa normalmente é uma parte do cérebro que trabalha pouco a área mental, né? Que é a área cognitiva, ou seja, quando eu interpreto mal o meu papel na relação, eu acabo muitas vezes me inferiorizando ou subestimando o outro, né? E essa relação hierárquica, tanto na ida como na volta, acaba gerando um monte de conflitos, porque quando eu subestimo a pessoa que eu estou conversando ou me subestimo, né, já existe um desequilíbrio, a comunicação já se torna um pouquinho mais violenta, um pouco mais agressiva. Então, quando a gente fala, né, olha, como que tá a tua comunicação, né? Se a tua comunicação tá bem, aí assim, não, você se comunica bem? Ah, não, a gente se comunica bem. Então, a chance do relacionamento e das tuas relações interpessoais serem melhores do que, por exemplo, quem não se comunica muito bem. E aqui, comunicação não tem a ver só com oratória, assim, não pensa que eu tô falando de oratória, de você saber falar. É de também saber interpretar as coisas que você ouve e também pensar um pouquinho antes de você falar as coisas. Eu participei de uma reunião, aí vou lá, olha isso, aquilo, falo um monte de coisa, aí sai de lá, pronto. Agora todo mundo entendeu, agora vai, tá tudo certo, tal. Aí de repente termina aquela reunião ou termina aquele bate-papo e aí a pessoa começa a perguntar coisas que já foram colocadas ali na reunião ou que já foram colocadas em outros momentos e que de repente ficou claro, né, pelas dúvidas que você não tinha sido muito claro. Então eu sempre gosto de pensar, quando a gente está falando de relações interpessoais, é se você está me entendendo. E aí uma das coisas que eu gosto de pontuar da parte de técnica mesmo da comunicação é entender que a gente tem basicamente 3 formas de perceber as coisas. Uma é visualmente, assim, a gente consegue notar muitas coisas enxergando o outro. Então eu estou conversando aqui com você, estou enxergando de repente que você está olhando uma cara dispersiva, que você não está entendendo nada, e aí automaticamente eu estou pensando, poxa, tá na cara que essa pessoa não está entendendo nada. Então, os visuais, né, que é o canal visual, predominantemente visual, é um canal que saca muito pelo olhar, né? Ele tá vendo aquilo. Então, você pode estar falando um monte de coisa, mas ele está enxergando outro. O que eu brinco até no curso de oratória é que é assim, né? Ah, eu amo você. E aí a expressão do corpo tá assim, sabe? Ah, eu amo você. Como que você pode falar para uma pessoa que você ama ela se você está mandando ela passear? Né? Então, assim, a expressão corporal que afeta muito o sentido visual, ela comunica muito, tanto que em oratória a gente fala, né, que mais de 50% da nossa comunicação está nas expressões corporais, faciais, tal. Então, óbvio que o elemento visual é muito importante. Então, quando eu estou me comunicando com alguém, a gente trazer para atenção plena, para fazer com que a pessoa preste atenção no que você está falando e você prestar atenção no que a pessoa está falando, é fundamental para que a gente possa iniciar um bom relacionamento ou manter um bom relacionamento. Então, como que pode um casal que conversa, que um nem olha mais para o outro, um está conversando, está no WhatsApp, o outro está assistindo a televisão, a gente imaginar assim, tipo, essa conversa foi produtiva? Não houve conversa, né? Foi um monólogo que eventualmente o outro estava ali até presente, mas não estava presente, né? E aí, então, a gente entender que existe essa coisa do visual é também respeitar, né, e ler o outro em todos os sentidos. Outro canal é o auditivo, claro, né? Que aí, quando você está conversando com a pessoa, né, tem lá pessoas que são predominantemente auditivas, que elas estão mais percebendo e entendendo o que você está falando pelo que ela está ouvindo. Então você não precisa mostrar muitas coisas, mas precisa falar e explicar mais em detalhes. E o sinestésico, que é aquele canal que a gente fala, né, que é aquela pessoa que aprende fazendo. Então, assim, se você pega uma pessoa que aprende fazendo,
você tem que fazer junto com ela. Você tem que estar junto com ela. Então, quando você fala de relações interpessoais, só por esse viés dos canais de comunicação, visual, auditivo e sinestésico, a gente já tem um baita ganho que é assim, poxa, eu vou me comunicar com as pessoas e tentar trabalhar os 3 sentidos, já que eu não sei qual é a predominância do meu parceiro. Claro que conforme eu vou convivendo, eu vou percebendo, poxa, minha esposa é mais sinestésico, então meu marido é mais visual, meu filho é mais auditivo, e aí a gente consegue otimizar, se tornar mais assertivo naquela comunicação. Mas eu respeitar o canal de comunicação do outro já é uma boa forma de ter uma boa comunicação. Partindo do princípio que um bom relacionamento parte de uma boa comunicação, obviamente que a gente já tem um ganho expressivo naquela relação. E aí eu vejo muito nas imersões que a gente faz, as pessoas vão para as imersões e elas vão se abrindo, vão conversando com a gente, colocando questões que às vezes elas nem verbalizaram com mais ninguém, aí sentiram a gente ali num espaço de confiança, numa relação de confiança, acaba colocando certas questões. E eu sinto muito, né, eu vejo muito o casal, né, tanto o A como o B, né, o marido, a esposa, falando, né, assim, poxa, nosso relacionamento acabou por causa disso, por causa daquilo, por causa de dinheiro, por causa de a gente briga muito, por causa disso aqui. E no final das contas, né, você vai, de certa forma, traduzindo aquilo que aquela pessoa está trazendo para você, você percebe que nada mais é do que ela está falando, que é o seguinte, acabou o relacionamento não por causa do dinheiro, acabou porque o casal parou de conversar e aí eles começaram a gastar e não contavam mais para o outro, ou seja, o consumo se tornou uma fuga no relacionamento. E aí então, veja que a ação também acaba se tornando uma forma de comunicar. Então, eu também posso me comunicar com palavras, mas também com atitudes. Às vezes eu não falo para você, eu te amo, mas de repente você sabe pelas minhas atitudes o quanto eu amo. Né? Até tem a ver com a minha palestra lá no TED que eu comentei. Eu falei assim, poxa, eu falo para minha filha eu te amo, aí a minha filha entende eu te amo quando ela ouve, porque ela sabe o que significa eu te amo, mas ela entende mais ainda quando eu pego ela no colo e levo ela no hospital quando ela está doente. Que aí ela percebe que naquele momento ela tem realmente alguém, né? Ela tem um colo ali e tal, e aí aquilo é amor, né? Então é diferente, sabe? Então é importante ter essa percepção também, sabe? Então eu acho que construir relações interpessoais baseadas numa boa comunicação ou numa transparência da comunicação é muito bom. Agora, óbvio que a gente fala de comunicação, a gente está falando assim de um bom senso no sentido do que comunicar, porque transparência no relacionamento também é entender até onde o outro, eu compreendendo o outro, pode suportar determinadas informações ou não. Porque também existe uma forma que a pessoa, o subconsciente coloca de a pessoa ser super sincera no sentido de tentar expulsar o outro de perto. Então assim, a pessoa age com uma forma, digamos, agressiva, né, de sinceridade, no sentido de, tem que ser transparente, tem que ser autêntico e tal, e na verdade acaba passando uma relação muito agressiva. E aí o outro se afasta, porque aí aquele excesso de autenticidade, ou aquele excesso de transparência, na verdade, no final das contas, não é transparência, né? Mas é o teu subconsciente tentando distanciar as pessoas de você. Então, assim, normalmente numa sociedade como a nossa, o super sincero acaba ficando sozinho. E por quê? Porque a sinceridade precisa ter num relacionamento, óbvio, mas dentro de um bom senso do que o outro pode e entende receber aquela informação. E aí até como eu vou ser claro para não machucar o outro. E aí entra a questão da compaixão mesmo, do amor, né? Então, a gente já falou muitas vezes, eu já no próprio Pessoas de Valor, né, que eu apresento lá, já entrevistei algumas pessoas, né, que a gente falou, por exemplo, dessa questão da compaixão, do auto-amor, falo muito da psicologia positiva, então eu gosto muito do conceito da gratidão, nesse sentido de você estar alinhado, né, de você não tem por que ser violento. Então, quando a gente fala das relações interpessoais, dos relacionamentos entre pessoas, a gente está falando basicamente de construir uma ponte entre essas duas pessoas, e aí duas podem ser milhares de pessoas, né? Aí vai depender da tua capilaridade, de entender que um relacionamento tem que ter o ganha-ganha. E o ganha-ganha não é eu fazer tudo o que você quer. O ganha-ganha é eu me fazer feliz na relação, e aí eu retribuir com a minha felicidade para você, e você
ser feliz com a relação e retribuir com a sua felicidade. E para mim isso é compaixão, né? Não é estar com o outro porque eu tô com o outro porque eu sinto pena, ou então porque eu preciso do outro, né? Porque aí vira necessidade, e aí para mim gosto muito de pensar assim que necessidade tem a ver com urgência, sabe? Eu preciso de um relacionamento. Então a pessoa tá solteira, eu preciso de um casal, eu preciso de um parceiro, eu preciso de uma parceira. Veja, se você tá precisando de alguém, então tá faltando alto amor, né? Quando você tá bem contigo mesmo, e aí você sente que você não tá sozinho, mas você tá completo, aí você pode então, né, nesse momento, vamos chamar isso de alto amor, no momento que você tá se amando, que você gosta de você, você pode conseguir uma pessoa, não que complete você, mas que complete um relacionamento, que seja um ganha-ganha efetivamente. Então, de novo, eu vou ter uma relação interpessoal que tem que ter uma boa transparência, que tem que ter uma boa comunicação, mas não que venha com excesso de sinceridade, ou então tem que contar tudo, tal, porque efetivamente você não está tendo esse bom senso, essa relação de compaixão, por exemplo, com o outro, de entender que eu posso sim trazer muitas informações, mas eu tenho que escolher muito bem como trazer essas informações de forma a, com compaixão, fazer com que o outro entenda. E isso tem muito, eu vejo nas organizações, quando a gente vê no campo empresarial, que às vezes o cara que está mais acima na liderança, aí o que acontece? Ele subestima os outros e aí trata com ignorância, porque ele considera que aquela pessoa é ignorante. E é engraçado que uma pessoa que vê no outro ignorância, ele acaba sendo ignorante, ele acaba tratando o outro com ignorância. Veja, acontece um espelhamento. E isso nas relações, quando você tem uma relação desequilibrada, onde eu enxergo que no meu parceiro ou na minha parceira tem uma desigualdade, eu acabo me transformando numa pessoa mais arrogante e aí acabo sendo ignorante, né? Então, assim, eu acabo, de certa forma, tratando aquela pessoa com ignorância porque eu entendo naquela pessoa que ela é ignorante ou então que ela é inferior a mim. E isso, então, acaba gerando que, eu já comentei aqui, se tivermos Malamud, né, que tem lá os sequestradores de almas, né, mas tem outros autores também que falam sobre isso, né, que é justamente essa coisa de preencher com violência espaços vazios, justamente porque a pessoa não tem autoconfiança e aí, portanto, também não tem autoamor. Então, o primeiro ponto que eu gosto de pensar nas relações interpessoais é que a gente, para ter uma boa relação, para ter um bom relacionamento, a gente precisa se entender um pouquinho melhor, a gente precisa se conhecer um pouquinho melhor. Em geral, se vocês forem pensar, né, vocês que estão assistindo aqui agora no ao vivo ou depois quando estiver assistindo uma gravação dessa live, vocês vão fazer uma reflexão, assim, pensar quais são as pessoas que vocês se dão melhor, assim, que vocês têm uma relação de empatia, que vocês gostam mais. Em geral, a resposta para isso são as pessoas que vocês têm uma melhor ponte, uma melhor comunicação. Eu, por exemplo, não me comunico muito bem com algumas pessoas, e aí automaticamente essas pessoas não vão ser os meus melhores amigos. Ou eu não vou ter um relacionamento amoroso, por exemplo, com essa pessoa. Agora, poxa, eu tô conversando com uma pessoa que é super inteligente, que está de igual para igual para mim, e aí me passa, me transmite, né, me reflete essa inteligência, aí eu fico assim, poxa, eu quero ter algo mais profundo com essa pessoa, mais duradouro. E aí, de repente, você começa a namorar, você vai casar e vai ter um relacionamento duradouro com alguém que está refletindo o teu melhor. E aí, então, você tem autoamor, você se sente bem por estar com aquela pessoa e ela se sente bem, e aí então há uma convergência, ou seja, esse relacionamento ele tende a ser um relacionamento muito mais saudável do que um relacionamento onde um depende do outro. A gente usa um termo nos treinamentos que é o vampiro emocional, né? Então assim, você vai pegar uma pessoa que é vítima e aí ela vai precisar de uma pessoa para ficar doando sangue para ela. Então assim, eu vou acolher uma pessoa coitadinha e aí vou ficar dando meu sangue para essa pessoa. Por quê? Porque eu me sinto importante. Porque essa pessoa depende de mim. E aí tem gente que sente essa necessidade de ter dependentes. E essa relação de dependência não é uma relação de igual para igual, né? É uma relação que muitas vezes se torna obsessiva. Quer dizer, eu preciso cada vez mais dar para manter essa pessoa e essa pessoa precisa de cada vez mais. E aí chega uma hora que fica tão colado, isso tão intrínseco que a gente até fica em dúvida quem é a vítima, quem é o vampiro emocional e quem é o doador, né? Porque fica uma relação muito truncada. Então, um momento que a gente tem transparência na relação, e aí por isso que eu falei que a comunicação
é importante, porque no mundo organizacional, comunicação assertiva é você ter clareza na comunicação e fazer as pessoas entenderem o que você está falando para gerar um determinado resultado. Quando a gente traz isso para relacionamentos entre casais ou entre familiares, entre amigos, a assertividade está em se manter naquele relacionamento. Ou seja, o relacionamento por si só já é uma conquista. Eu não preciso ter um resultado, por exemplo, eu vou alcançar uma meta, como na equipe. Né? Quando eu estou com a minha esposa, quando eu estou com a minha filha, quando a gente está em família, com as minhas irmãs, por exemplo, eu fico pensando, poxa, só o fato de nós estarmos juntos, né? Só o fato de nós convivermos, essa já é a entrega. A entrega do relacionamento é esse bem-estar que gera essas relações. E aí, se a gente for lá para a neurociência, imaginar o seguinte, nós somos seres emocionais, nós somos seres sociais. Então, assim, como que eu desperto a minha emoção? Como que eu trabalho as minhas reações emocionais? Eu parto do princípio que se eu tiver experiências com outras pessoas, e aí, portanto, se eu tiver contato com outras pessoas, e essas pessoas me trouxerem esse bem-estar, então automaticamente eu vou aumentando o meu campo de amizades, o meu campo de relacionamentos, para poder ampliar esse bem-estar. Ou seja, não importa se eu estou com um colega de trabalho, se eu estou com um amigo, se eu estou com um familiar, em qualquer uma dessas relações eu vou me sentir bem, eu vou sentir esse bem-estar. Para mim, na psicologia positiva, a gente trabalha muito bem-estar como sinônimo de felicidade, porque felicidade, embora seja um sentimento, seja uma, né, vamos pensar como um pilar, né, da nossa felicidade, da nossa saúde, mas assim, vamos combinar que é muito melhor você estar bem, né? Então, assim, o bem-estar é no sentido de saudável, e aí saudável emocionalmente é estar feliz. Saudável fisicamente é assim, eu estou com todos os meus índices, né, fisiológicos, está tudo certinho, e emocionalmente eu estou feliz, né? Então eu estou bem em todas as saúdes. Nesse caso, quando eu tenho relações tóxicas, o que acontece? Eu acabo perdendo energia, vai roubando essa energia, vai roubando esse bem-estar, e aí eu vou me tornando, né, uma pessoa adoecida, doente, e aí, portanto, eu vou perdendo nessas relações. Então, quando a gente pensa que nós somos sociáveis, quando a gente, né, nós não nascemos para viver sozinhos, né, aí o que acontece? A gente acaba, né, muitas vezes se vendo ou se comparando com essas pessoas que a gente se relaciona. E aí vem um pouco esse conceito que a gente fala de autoestima. Para mim hoje está muito claro, né, depois de trabalhar tanto com isso, que para mim a autoestima é muito relacionada com esse olhar do outro. E aí, se eu ficar muito focado na visão do outro, pode comprometer a minha própria visão. Então, assim, quanto mais eu olho para as pessoas que eu me relaciono, e aí eu tenho elas como referência, se elas estiverem me vendo como uma boa pessoa, eu estou super feliz e aí o meu bem-estar está aqui. Se eu começar a perceber que essas pessoas estão me criticando, ou estão me julgando, estão falando pelas costas, ou seja, começa a gerar uma relação tóxica por causa da minha interpretação em relação à percepção dessas pessoas, a minha autoestima começa a cair. E por que a autoestima cai? Né? Porque você começa a reduzir teu bem-estar. Então, do ponto de vista de autoestima ou autoconfiança, que eu prefiro dizer, a tua autoconfiança vai caindo conforme as tuas relações vão se fragmentando ou vão se esvaziando. E aí então você vai se sentindo inseguro. No momento que ao contrário, você começa a construir relacionamentos sólidos, no momento que você começa a ter uma clareza na comunicação e começa a se conectar com pessoas saudáveis e pessoas que conseguem, como espelhos, refletir o teu melhor, você começa a se sentir feliz, começa a sentir um bem-estar. O que acontece como efeito colateral disso? Você então vai ficar bem. Então eu falo que muitas vezes a gente critica ambientes tóxicos ou pessoas tóxicas, mas na verdade quem está atraindo essas pessoas e quem está construindo esses ambientes somos nós mesmos, né? Porque eu estou nesse ambiente, né? O que eu fiz para contribuir para esse ambiente, né? Será que eu não estou também sendo tóxico? E aí então essa relação e esse cruzamento entre esses fatores acaba gerando então uma série de efeitos colaterais, positivos e negativos. Depende de como você colocar,
né, a tua percepção. No caso, vamos colocar a percepção positiva, vamos partir do princípio que a gente pode construir ambientes maravilhosos. Então eu sempre digo que se você é uma pessoa que tem um bem-estar, você é saudável, você é feliz, você entra nos ambientes, você leva a felicidade para as pessoas, você transmite uma energia, né? Que aqui é energia no sentido de apresentação, né? Porque aqui eu não estou falando de energia no sentido espiritual nem nada, aqui simplesmente a tua apresentação. Então assim, você chega feliz, você chega animado, você impacta de forma positiva as pessoas vão refletir isso. Então você chega, bom dia, aí a pessoa, bom dia, tá lá toda caidinha. De repente ela tá tóxica naquele momento, mas você também pode contaminar ou contagiar essa pessoa de forma que ela fique animada. Né? Acontece isso às vezes, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, tava tão caído, aí a pessoa me encontrou na rua, assim, sabe? Aí ela chega e fala, nossa, eu tava caído, aí encontrei contigo, conversei 5 minutos contigo, mudou totalmente meu estado de humor, meu estado de espírito. Por quê? Porque da mesma forma que eu posso fazer, sendo negativo, fazer uma pessoa sair de lá e falar, nossa, eu fui conversar com fulano, saí carregado, aquela pessoa tá super para baixo e tal, ao mesmo tempo você pode levar para frente. Então veja como as relações interpessoais têm muito a ver com essa questão da percepção, a percepção do outro, porque a percepção do outro muitas vezes espelha a nossa realidade, mas acima de tudo a nossa própria percepção. Como que eu me enxergo? Como que eu me vejo nas relações? Então entra lá para o início como eu tinha colocado, né? Quer dizer, se a gente vai falar de como eu posso melhorar as minhas relações interpessoais, primeira coisa que a gente tem que pensar, e aí não tem como, né? As pessoas às vezes ficam chateadas quando ouvem isso, porque fala, poxa, como conseguir isso? Mas é autoconhecimento, é autoconsciência. Eu, por exemplo, sei das minhas limitações. Eu sei aonde eu estou construindo, eu sei aonde eu estou trabalhando diariamente para melhorar. Agora, eu posso ser... Outro dia eu estava até falando com a Ronange, a gente conversando durante a imersão e falando o seguinte, poxa, vê a cara daquela pessoa, como ela entrou e como ela saiu. A pessoa entra no Marca Pessoal na sexta-feira com uma afeição completamente diferente do domingo. E por que que ela saiu diferente? Porque de repente ela ou uma outra pessoa chegou um pouquinho mais desanimada, um pouquinho mais tóxica, um pouco mais inflexível, né, intolerante. Ela chegou dessa forma. E aí no final de semana ela foi respirando, meditando, praticando atividades físicas saudáveis, alimentação, nem se fala, super saudável. Aí ela foi ouvindo coisas super positivas. Aí a gente vai contagiando essa pessoa ao longo de uma imersão, de forma que quando ela sai da imersão, ela sai dela e fala, meu final de semana foi incrível. Não tem como uma pessoa chegar no final de semana e receber toda essa dosagem, né, de dopamina, oxitocina, né, tudo, né, várias coisas que vão sendo produzidas lá e falar assim, poxa, como não ser feliz? Né? Se a gente for pensar nos 4 pilares da felicidade, a gente entrega 4 pilares, né, os 4 neurotransmissores ou hormônios da felicidade. Então, chega no final de semana numa imersão como Marca, o pessoal fala assim, para mim foi sensacional, para mim, assim, é o antes e o depois do Marca. Por quê? Porque de repente ela começou a enxergar que o ambiente tóxico estava muito mais relacionado à percepção dela, ao que ela estava enxergando, o que ela estava ouvindo, do que efetivamente o que estava acontecendo. A gente vive num país que é igual para todo mundo. Tem gente que acha que esse país é maravilhoso, tem gente que acha que é horrível e quer mudar daqui. E aí de repente vai mudar para outro país, e aí chega lá no outro país daqui a alguns anos e fala, não, esse país aqui também não é ruim, o Brasil que é ótimo, tá? Quer dizer, a pessoa vai mudando a percepção dela também sobre isso, por quê? Porque de repente a percepção que eu tenho é o mundo que eu tenho. O meu mundo, em outras palavras, é o mundo que eu percebo. O mundo que você percebe é o mundo que você percebe. Então, quando alguém olha para mim e fala assim, nossa, você tem tanta compaixão, é porque ela está enxergando compaixão em mim. Será que eu estou enxergando compaixão em mim? Será que eu estou enxergando inteligência em mim? Será que eu estou enxergando motivação em mim? O outro tá. Então eu tenho, no mínimo, né, uma dúvida aqui, digamos assim, uma investida nessa visão do outro, pensar assim, pô, por que será que o outro me enxerga como uma pessoa inteligente? Será que eu não sou inteligente? Será que eu não tenho compaixão? Será que eu não sou uma pessoa interessante? Será que não é isso, aquilo? E aí então eu começo a reconstruir. A gente chama isso de ressignificar.
Aí, às vezes, para ressignificar, a gente precisa ir muito mais profundamente. Então, tem dinâmicas que a gente vai fazer que envolvem técnicas um pouco mais aprofundadas? Claro que sim, porque nem sempre você vai falar para uma pessoa que ela é inteligente, ela vai reconhecer isso nela. Às vezes a gente precisa mostrar para ela de uma forma mais profunda, através de uma vivência, ou através de uma meditação, ou de um transe, não importa a técnica, né? Porque aí, dependendo do profissional que você visita ou do curso que você faz, do treinamento que você faz, pode ser que vá para uma linha, então você vai lá para uma cognitivo-comportamental, vai para uma linha, você vai pela hipnoterapia, é outra linha, você vai pela constelação, é outra linha, aí você vai pela terapia, pela psicanálise, é outra linha, né? Então, assim, cada um vai ter uma leitura diferente e vai te ajudar, de repente, a enxergar. Agora, vamos partir do princípio que qualquer uma das linhas, seja na psicologia, seja nas terapias alternativas, não importa. A verdade é que vai depender da tua visão, da tua leitura. A tua leitura de mundo vai ser a base das tuas relações interpessoais. Então, assim, se eu me enxergar como uma vítima, muito provavelmente eu vou procurar pessoas que vão continuar me transformando ou me reforçando nessa vítima. Então, o que eu vou procurar? Pessoas que estejam procurando adoções, né? Então aquela pessoa que está procurando alguém para poder dizer que é superior, para poder se impor, tal. E aí você acaba buscando esses relacionamentos. Por isso que às vezes a pessoa fala, pô, já casei 3 vezes, ou então já tive 3, 4 relacionamentos, e eu saio de um, vivo o outro. Então os pais, né, tinham relação, a pessoa saiu de casa porque o pai batia na mãe, tinha relações violentas, e aí hoje tem a mesma situação. Por que reproduz, né? Até a gente vai ver se essa questão da consciência sistêmica tal, tem várias linhas que trabalham isso, mas em linhas gerais é o quê? É porque você está reproduzindo o mundo que você está enxergando. É o mundo que você está dando significado. Então, quando eu dou significado, né, para beleza, o mundo fica muito mais lindo, muito mais maravilhoso. Quando eu dou valor para feiura, lógico que o mundo vai ficar muito mais sombrio, muito mais feio. Por isso que nas histórias em quadrinhos, né, quando a gente fala na jornada do herói, sempre para ter um herói vai ter um vilão. Né? Toda luz tem a sombra. A gente dá treinamento de liderança, a gente fala lá, né? Esse líder aqui é o líder guerreiro. Qual que é a luz do guerreiro? Então, quando o guerreiro é um líder guerreiro, ele tem essas características, mas na sombra dele, ele tem essas características. Então, um cara que tem um perfil emulador, por exemplo, que vive de aparência, ele vai ter um monte de características, então ele é super vaidoso, por isso, mas na sombra, ele é uma pessoa com autoestima super baixa. Qualquer coisa que ele não tenha, que o outro tem, ele já vai se sentir inferiorizado. Então essa complexidade da luz e a sombra, né, nas nossas personalidades, nos nossos comportamentos, é incrível, porque você vai vendo como que é essa construção. Então, para alinhavar um pouquinho esses conceitos todos, vamos pensar o seguinte, que para eu ter uma boa relação com os outros, eu preciso me conhecer para saber o que eu posso entregar para o outro. E no momento que eu me proponho a ter uma relação com o outro, eu também preciso me colocar como uma questão fundamental, que é eu preciso conhecer o outro. Agora, não adianta eu conhecer o outro sem me conhecer, porque como que vai dar a match, né? Como que vai ter uma relação se de repente eu conheci o outro, mas eu não sei quem sou eu? Não tem como, né? O que eu vou entregar para você? Eu não sei quem eu sou. E aí pode ser então uma relação que vai ser uma relação um pouco doentia, ou então esvaziada, porque na prática eu não vou nunca entregar algo que eu não tenho, né? É simples assim, né? O que eu entrego nas minhas relações? Nada, né? Eu só tomo, porque eu tô vazio, não tenho nada, então eu quero o tempo inteiro puxar, né? Que é o que a gente fala do vampiro emocional. Então assim, eu fico o tempo inteiro roubando, o tempo inteiro vitimizando, né, na relação, e pior, gerando um peso emocional pro outro, de dependência enorme. Por quê? Porque o outro fica assim, caramba, eu não gosto mais daquela pessoa, mas se eu deixar ela vai se matar. Ela vai pro buraco, né? Ela é totalmente dependente de mim. E aí gera uma relação de dependência tão forte, tão doentia, que acaba não tendo, né, propósito aquela relação. Vira uma relação, né, realmente amarga. E aí, claro, um violento com o outro, né? Um não comunicando com o outro. E aí tem um tipo de violência que é quando o casal briga, né? Quando dois brigam, mas também existe um tipo de violência que também é bem complicado, quando os dois não se falam mais. Porque aí o outro se torna invisível. Eu estou numa relação que eu não me enxergo,
né, que eu estou invisível, provavelmente eu não me valorize. E aí, como eu não me valorizo, como eu estou invisível, eu falo cada vez menos e eu ouço cada vez menos, porque eu estou invisível. Então, assim, me enxergar na relação é, digamos, o primeiro ponto para falar assim, tá, agora eu tô me enxergando, eu sei o que eu posso entregar, o que eu não posso entregar, não espere isso de mim. E aí você não cria expectativa nas relações. E aqui eu tô falando de relações, não é só relações de casais, é relações de pai e filho, relações profissionais. Qualquer tipo de relacionamento tem que ter essa percepção para que as coisas possam se encaixar. É mais ou menos assim, eu vim assistir uma live aqui com a Ari, na live, aqui qual é o tema? O tema é bolinha de gude. Então assim, você espera que eu fale de bolinha de gude. Aí daqui a pouco eu tô falando sobre ping-pong, aí você fala, pô, mas caramba, que droga, que live ruim, ou então que aula ruim. Mas por quê? Porque você estava esperando uma outra aula, né? Eu brinco que na faculdade, às vezes, principalmente na pós-graduação, às vezes o cara se inscreve numa pós-graduação pelo tema da pós-graduação. Ele vê lá as disciplinas, que legal, vou fazer essa pós. Aí o cara se inscreve. Aí o cara chega em sala de aula, começa a ter disciplina com A, com B, ele fala, meu, mas que é isso? Não tem nada a ver comigo, tal. Por quê? Porque ele foi pelo título. E às vezes acontece isso. Poxa, eu quero me relacionar com uma pessoa, aí eu vou me relacionar com uma pessoa que, assim, qual é o título dessa pessoa? Ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa bonita, ela é uma pessoa legal. E esse é o título. Só que nem sempre o título se mantém por muito tempo numa relação. Como eu falei na pós, a pessoa se inscreve na pós-graduação para fazer um curso. E aí tem um tema do curso, mas nas disciplinas que estão lá por baixo, de repente a pessoa vai ficar desapontada, porque por causa do título, ela teve uma percepção que seria uma outra pós completamente diferente. E aí gera então frustração. Aí eu vou namorar uma pessoa que eu acho legal, e ela até é legal, só que quando eu vejo esse título de legal e eu começo a me relacionar com ela, com o passar do tempo eu também enxergo que ela não tem mais do que aquilo que ela está entregando no título, que é ser legal. E aí, quando eu olho por trás desse título de ser legal e vejo também todos os outros conflitos e todos os outros defeitos, aí eu fico pensando, poxa, que frustração. Por quê? Porque criei uma expectativa de, poxa, eu estou me relacionando com uma pessoa legal. Né? Isso nas relações de liderança, a gente vê isso assim, grita. Por quê? Porque você fala assim, eu tenho um chefe legal. Aí, de repente, um dia o teu chefe te manda embora e fala assim, caramba, mas meu chefe era tão legal e ele me mandou embora. Por quê? Porque o título ficou falando mais forte, mas nas entrelinhas faltou um monte de coisa. Conversei recentemente com a equipe sobre isso. Não adianta você estar apaixonado pela empresa, né, pelo propósito da empresa, se a gente não tiver uma entrega. Né? Então eu, por exemplo, dou aula na universidade, sou apaixonado pela universidade. Eu vivo a universidade, adoro dar aula. Só que assim, as pessoas vão assistir aula e elas não estão lá para assistir aula, elas estão lá para ser formadas em alguma área. Então, uma pessoa que foi fazer uma pós-graduação, foi fazer MBA em gestão de pessoas, por exemplo, ou então pós-graduação em marketing. Aquela pessoa não está preocupada com a tua aula, ela está preocupada em saber, com aquela tua entrega, o que ela vai fazer melhor lá fora. Porque ela está se formando ou pós-graduando para poder ter um emprego melhor, para poder ter um salário melhor, para poder ter um negócio melhor. É disso que se trata, de entrega. Nos relacionamentos não é diferente. Então, quando eu tenho um relacionamento com uma pessoa, é assim, como que eu vou me entregar para esse relacionamento? Como que eu vou viver esse relacionamento? O que eu ganho em troca desse relacionamento? E aí, quando eu começo a entender, como eu falei no início, que eu gosto de mim quando eu tô com você, aí o fato de estar com você já é suficiente por causa do meu auto-amor. Quer dizer, eu te amo porque, na verdade, quando eu tô com você, eu consigo me amar. E isso é muito legal, né? Parece romântico até, né? Falado assim, né? Até é romântico, mas o fundamento neurocientífico é uma questão de pertencimento. Porque se a gente for pegar lá a pirâmide de Maslow, né? Depois das necessidades inatas, entra as necessidades de segurança. As pessoas precisam sentir segurança. O cérebro precisa se sentir numa zona de conforto. Precisa falar, se você agora está numa zona de conforto, está numa zona de segurança. A gente confunde muito segurança com zona de conforto, por sinal. Porque assim, como eu estou me sentindo seguro, eu não mudo. Eu estou num relacionamento que eu estou infeliz, mas eu estou seguro, e aí eu não mudo. E aí esse é o grande problema. Então, quando a gente enxergar, por isso que eu trabalho muito essa coisa dos sentidos hoje em dia. Quando eu falo de mindfulness, de atenção plena, é você enxergar efetivamente o que representa esse relacionamento, o que você representa nesse relacionamento e o que o outro representa nesse relacionamento.
E aí então eu não tenho uma expectativa maior do que poderia ter efetivamente do que eu faço ali. Então assim, só o fato de eu me sentir feliz na relação, para mim já é suficiente ter a relação. Agora, claro que se eu sei que eu faço o outro feliz, e aí o outro está feliz porque também ele está comigo na relação, a gente tem uma relação de ganha-ganha. Ou seja, eu não dependo, nem o outro depende de mim. A gente tem uma interdependência. Aí tem a questão dos hábitos das pessoas altamente eficazes lá, do Stephen Covey, né, que ele fala essa coisa da interdependência. Né? Então, assim, não é eu depender do outro, é nós sermos interdependentes. Eu, para ser feliz, eu convivo com você. E você, para ser feliz, convive comigo. Então, na prática, a visão de quem está olhando de fora é como se falasse assim, poxa, a Érica faz o Ari feliz, a Maria Clara faz o Ari feliz. Mas, na verdade, eu estou feliz porque eu tenho elas. É uma percepção, parece filosofia isso, né? É complexo, mas é um pouquinho diferente, porque não é assim o outro. Porque se falasse assim, eu dependo do outro para ser feliz. Na verdade, eu dependo de mim para ser feliz. E quando eu sou feliz, eu entendo que depende só de mim para ser feliz, aí eu posso, então, fazer os outros felizes na minha volta. E aí eu não tenho uma dependência e ninguém depende de mim. E aí se completa essa relação. Quando a gente fala de negócios, isso é muito mais claro, porque em geral a entrega disso se remete a dinheiro, né? Então, óbvio, né? Poxa, aquele cara trabalhando naquela empresa e ele tá super feliz, né? Ele tá em flow, né? Que a gente chama, né? Tá lá competências e desafios com motivação, habilidades, tal, super alinhado, ele tá em flow. Aí esse cara em flow tá apaixonado, né? Pelo trabalho dele, tá com sangue nos olhos, aí tá gerando resultado. Aí a empresa tá ganhando dinheiro. Por quê? Porque ele tá em flow. Nos relacionamentos pessoais, a gente confunde um pouco, porque a gente não consegue enxergar tanto esse flow. Por quê? Porque, em geral, esse flow, se a gente fala assim, mas qual é o resultado? Né? Porque a gente fica esperando o tempo ter resultados como se fossem resultados materiais. E, às vezes, assim, eu caso não para ter filhos. Né? O resultado não é ter filhos numa família. O resultado é se sentir seguro, se sentir feliz. E aí, essa sensação de pertencimento, que Maslow coloca como o segundo estágio das necessidades humanas, tem a ver com essa questão, né? No momento que eu me sinto bem com a pessoa que eu amo, no momento que eu estou bem, porque eu estou amando, porque eu estou gostando das coisas que eu estou fazendo, automaticamente vai lá para cima nessa pirâmide até chegar na que a gente chama de autorrealização, né? Que aí é quando eu tô bem, né? Tô super bem, tô em bem-estar completo. Então, comecei falando lá de comunicação, né, dos canais de comunicação. Então, assim, eu estou falando com uma pessoa auditiva, sinestésica, visual, tal, isso já dá uma empatia muito grande. Eu entender que muitas vezes eu estou falando algo, mas estou fazendo diferente. Então, assim, às vezes eu vejo aqui na minha relação que eu tenho com as pessoas da minha família, seja a Érica, seja minha filha, minhas irmãs e tal, que é assim, poxa, eu estou falando que eu te amo, mas e a atitude? Eu tô falando também com atitude, eu me cobro muito isso, e às vezes eu fico assim, poxa, não adianta falar. E às vezes, claro, também fico super preocupado quando eu fico com a sensação de que, de repente, do outro lado também, né? Quer dizer, o outro fala que me ama, mas não tá fazendo, né? Não tá praticando esse amor. E aí quando você vê um casal que o outro não tá falando, não importa se tá falando ou não, pode até falar, mas tá vivendo aquilo, é diferente. Então, você viver um propósito dentro de uma organização, por exemplo, é isso. Não precisa falar, eu adoro trabalhar aqui. Porque, às vezes, nas empresas, tem gente que veste a camisa e fala, eu adoro trabalhar aqui. Mas, na verdade, não adora mais. Né? Aí a pessoa está casada, não, eu amo minha esposa. Mas, na verdade, não ama mais. E aí, não é na palavra. Porque, às vezes, demora um tempo para a pessoa parar de falar que te ama. Ela fala, às vezes, por muito tempo. Mas, na atitude, já parou de falar. E aí a atitude, então, fala mais alto do que qualquer palavra. Por isso que é uma frase, é um clichêzão, né? Mas a verdade é que é muito real. Então, a gente tem que ter essa percepção. Então, como que a gente pode melhorar as relações interpessoais? Certamente se conhecendo melhor. Certamente se comunicando melhor. Se comunicar não é só falar, mas também ter um comportamento, ter atitudes que transmitam essa relação. Então, uma relação parte de uma comunicação, parte de um compromisso, né, com você e com o outro, e a partir daí a gente começa a sentir os resultados financeiros quando essas relações são comerciais, são profissionais, relações pessoais, logicamente o resultado vai ser outro,
né? Todos podem levar para o bem-estar, né? Todos esses pilares têm a ver com uma vida saudável, mas a verdade é que um está relacionado ao outro. Inclusive eu vejo casais que foram sócios ou que são sócios, muitas vezes tem isso, né? Assim, às vezes a sociedade está quebrada, não está funcionando e o relacionamento tentando se manter. Aí a empresa quebra e o relacionamento acaba. Na verdade, ele já não tinha um relacionamento, a sociedade estava falando mais alto. E aí na sociedade, quando a sociedade acabou, é porque o relacionamento já tinha acabado há um tempo, e aí a sociedade foi um efeito colateral daquele relacionamento que acabou. Porque você não vai conseguir manter uma sociedade quando não tem mais comunicação, né? Quando não tem mais relacionamento. Porque a sociedade, comercialmente falando, precisa ter alguns vínculos. Então, quando eu estou numa empresa SA, vou fazer consultoria numa multinacional, numa SA, por exemplo, que tem vários acionistas, aqueles acionistas não têm vínculos, é tudo executivo. Mas os executivos estão trabalhando ali como se fosse uma família para poder gerar resultado para aqueles acionistas, para alguém que comprou aqueles títulos. Então, a relação de comprometimento daquelas pessoas é tanto quanto uma administração familiar, quando não mais por conta das cobranças. Falei muito, não? Estou imaginando aqui as pessoas que estão passando por essa live pensando, né? Porque eu gosto de imaginar quem que está ouvindo, quem que está assistindo, as pessoas que passam, tem gente que assiste 5 minutinhos. Existe uma coisa, às vezes, que a gente faz uma live de 40 minutos, meia hora ou 1 hora, e às vezes eu empolgado, ou quando eu faço com duplas, entrevistando alguém, a gente acaba se empolgando, né? E eu gosto muito de pensar assim, que quando eu estou falando na frente da câmera, e vocês também já devem ter feito lives ou videochamadas, a gente fica conversando com a gente mesmo, né? E é um exercício bem complicado, porque às vezes eu convido, a última vez eu até falei, Ronan, entra aqui no papo, tal, convido, porque fica mais fácil conversar dessas coisas tendo um parceiro ali, uma pessoa que converse, né? Porque você falar sozinho, pode ter milhares de pessoas que assistam o vídeo depois ou no ao vivo, não importa, mas a gente fica com a percepção de solidão, assim, de estar falando sozinho. E hoje, como eu estava falando de relações interpessoais, tem um pouco a ver com isso, né? Assim, se você ficar falando sozinho, né, você pode falar sozinho a vida inteira, né? Mas você vai continuar sozinho, né? Então, não é só falar, não é só comunicação. Essa comunicação, isso que você está falando, também chegue nas pessoas, também alcance as pessoas, é o que a gente chama nas redes sociais de engajamento, né? Então, assim, num relacionamento tem que ter engajamento. Quando acaba engajamento, não adianta ter relacionamento, não existe relacionamento sem engajamento, né? Então tem um pouco disso, assim, né? Então uma coisa que a gente tem que refletir um pouquinho nas nossas relações é até que ponto a gente está se engajando nas coisas que a gente está fazendo ou nos espaços que a gente está ocupando, porque eu estava, agora esse final de semana a gente teve uma reunião da BRH, né, da diretoria, e aí a gente estava conversando sobre isso, quer dizer, adianta você falar, eu sou diretor da BRH, eu sou diretor da APP, né, das entidades, tal, diretor de uma empresa, se você não está engajado naquele propósito. E aí uma família tem um propósito, né, tem um núcleo que tem algo para se construir. Então não adianta você falar, vamos ter uma família para ganhar dinheiro, para somar receitas dos casais, né? Não é isso. Muitas vezes eu vi e vejo até hoje casais, principalmente dando aula, né? Vejo muitos alunos na faculdade que se formam, começam a namorar na faculdade e aí eles começam a morar juntos tal, e eles não têm nem onde cair morto, assim, sabe? Super humildes tal. E aí dali um tempo eles estão super bem financeiramente. Mas por que eles estão super bem financeiramente? Porque eles começaram simples, um não era melhor que o outro, eles tiveram uma comunicação sempre muito clara e eles foram construindo algo juntos. E aí quando um casal constrói algo juntos, o propósito é muito mais forte. Porque se eu for entrar no teu propósito, viver o teu propósito, às vezes não é o meu propósito. Agora, quando a gente constrói um propósito junto, a possibilidade disso ser mais duradouro é muito grande. Então veja que a união de propósitos, né, a união de pessoas por um propósito gera uma força muito maior. E é sobre esse tipo de relacionamento que eu estou falando. Então, relacionamento interpessoal não é fazer as pessoas trabalharem para o meu propósito, é fazer com que as pessoas que se aproximem de mim vivam também esse propósito. E esse propósito, então, não se torna mais meu. Por isso que propósito não é só o que você faz para você, mas é o que você está fazendo para os outros. Por isso que trabalhar relações interpessoais é tão incrível, porque a gente percebe o quanto as pessoas crescem quando elas começam a ter consciência de quem elas são, do que elas entregam e por que elas estão entregando isso. E aí, então, eu não estou mais preocupado com o que eu recebo, com quantas pessoas me ouvem, com o que as pessoas acham, tal, porque isso impactava demais, impacta mesmo na autoestima de qualquer pessoa. Quando eu desligo disso, e aí eu começo a olhar para mim,
para quem eu entrego, para o que eu entrego, como eu entrego, qual é o meu propósito. Aí automaticamente eu já não tenho mais tempo na minha vida para ficar ouvindo o que os outros falam de mim ou o que os outros pensam de mim, porque eu fico com a sensação de quem se aproxima por causa de um propósito e não mais por causa de uma pessoa. E aí então se torna uma aura muito maior, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Eu não sei se eu atendi as expectativas. De qualquer forma, agradeço, né, a presença. Eu queria reforçar aqui, então, que sábado a gente vai estar fazendo workshop de oratória, né? Então, vai ser o último desse ano, porque aí depois, todos os finais de semana, a gente vai estar ou treinamento em company ou imersões. Então, a gente tem aí uma programação até o final do ano bem legal, bem bacana, né? Então, agora a gente está chegando na reta final. Primeiro que a gente já está acabando essa sensação de pandemia, de que estava tudo muito parado, e também por conta do processo eleitoral que também já está no final. Então, assim, a tendência daqui para frente é as coisas melhorarem, mesmo estão melhorando. Então, é muito bacana, né? Porque a gente, de certa forma, está vendo a resposta, né? Eu falo sempre isso, né? Os resultados vêm quando você tem um propósito forte e uma comunicação clara. Assim, as pessoas precisam entender qual é o seu propósito. Porque não adianta você ter o propósito mais maravilhoso do mundo. Se as pessoas não entenderem, vai ficar escondido sempre, né? Então, também ter essa percepção de chegar até as pessoas, de alcançar as pessoas. E eu fico muito feliz de estar chegando nesse momento, né, da carreira, da vida, que eu consigo transmitir de forma muito clara digamos, essa virtude, né, que é levar o desenvolvimento humano para as pessoas, né? André falando, né, a vida vai voltando ao normal, com certeza, né? Ronange, obrigado. Vini, tem um pessoal que participou da última imersão, tá me ouvindo, ficou o final de semana inteiro me ouvindo, agora ainda tá me ouvindo um pouquinho mais, né? Mas é isso, muito legal. E só para lembrar também, né, o final de semana agora vai ter workshop, mas dia 27 a gente vai fazer uma palestra gratuita em Santos, na Novo Macuco, né? Então vai ser bem bacana. Vamos falar de mindfulness. Então eu fiz uma que lotou, né, na Joyce na semana passada, uns dias atrás, e aí a gente, não, na semana retrasada, né, foi a palestra de mindfulness, e a gente resolveu repetir essa palestra porque muita gente não conseguiu se inscrever e tal. Então a gente vai começar a divulgar a partir de amanhã no Instagram. Quem for da Baixada Santista, né, fica mais fácil, claro, mas é aberto para quem quiser, né? Vai ser dia 27 lá na Novo Macuco, na Afonso Pena. Então é um espaço bem bacana, né? A gente fez uma parceria para realizar naquele espaço. Então dia 27 vai ter essa palestra sobre mindfulness às 19 horas lá na loja. Então vai ser bem legal, fica aí o convite para vocês. Sábado agora workshop, dia 27 esse coisa, e dia 4, 5 e 6 de novembro a imersão Marca Pessoal Sentido. Já está marcada a nova data, né? Então o próximo marca, que foi incrível, a gente está com a energia ainda do último, que foi o final de semana passado, e aí certamente esse agora vai ser muito legal, né? Para quem participou sabe o quanto é especial, e a gente está aí um ano, né? Faz um ano que a gente voltou a fazer imersões em novembro, a gente vai completar um ano, fazer aniversário de um ano dessa nova fase do Marca em novembro. Espero que você tenha gostado dessa live, e eu espero você nas próximas semanas. A gente sempre vai estar junto aí, ou em lives, ou em palestras, tal, a gente vai se encontrando, tá bom? Bom descanso para vocês e obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Até mais.